Que maravilha! Nós já estamos conectados na nossa Live Live de hoje com o tema comunicação não me faz falta. Então, que bom que vocês estão chegando. Estou super feliz. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vamos falar de um tema aí que é bem pertinente. Gente que acha que a comunicação não faz falta para ela. Que coisa, né? Complicado isso. E você que está aqui me ouvindo, se você percebe que tem pessoas que têm dificuldade em se comunicar e que acreditam que comunicação não é para elas, convide essas pessoas para que elas possam me ouvir, porque hoje o que eu tenho para contar, para compartilhar é muito sério. Vou dar mais um minutinho aqui para o pessoal já ir chegando, para a gente iniciar a nossa Live Live de hoje. Que bom, tô vendo aqui a Biju, JM Acessórios, a Kelly chegando, James Riso, que bom, querido. Sejam bem-vindos. Aqui no YouTube também. Facebook rolando com tranquilidade. Estou vendo as pessoas também chegando, que ótimo. Então, que bom que vocês estão aqui hoje. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre comunicação não me faz falta. Aí aquela pergunta que não quer calar, né? Comunicação faz falta para você? A boa comunicação faz falta para você? Se faz, deixa um coraçãozinho aí, ou se não, aqui para mim, sim, Lívia, faz falta sim. Eu sei que faz falta, eu tenho certeza disso. Quanto que vai te custar se você permanecer com essa mentalidade de que a comunicação não me faz falta? Eu já vi pessoas deixando para depois esse tipo de decisão. Elas sempre deixam para depois. Elas acham que nunca vão precisar. E, de repente, elas me procuram após sucessivos fracassos. Mas por que elas demoram tanto a tomarem decisões? Por que essas pessoas demoram tanto a tomar decisões? É porque elas têm esse pensamento de que elas nunca vão precisar de se comunicar estrategicamente. E aí o que eu quero dizer para você é que a vida vai te cobrar. Vai te cobrar. Você vai perceber isso ao longo da sua jornada. Isso é um fato. É no momento que você mais precisar dela que talvez você não a utilize de forma correta. Sabe por quê? Igual o Ricardo Magno disse aqui. Porque a comunicação está fazendo muita falta para você. Eu gosto muito dessa frase do George Bernard Shaw, que ele fala o seguinte: o maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada. Então, a gente sempre tem essa ilusão de que eu já alcancei a minha comunicação, estou com a comunicação ótima. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa trabalhar a sua comunicação de forma contínua. Contínua. Se você não desenvolve essa sua comunicação de forma contínua, você terá sérios problemas com ela. Então, é um esporte de contato que você precisa ali praticar e estar perto dela o tempo todo. Júnior Tosi, seja bem-vindo, querido. Que bom que você chegou também. Estou muito feliz com a sua presença, com a presença de todos vocês aqui. Nayara, Carla, que bom que você chegaram. E o que acontece? Eu quero que você traga para o seu nível da sua consciência que a comunicação, ela é uma joia rara e ela pode sim mudar e transformar a sua vida. Ela pode. E como que você faz isso? Como é que você faz isso? Você precisa dar o tratamento
na sua comunicação o tratamento que ela merece. Você precisa dar a devida atenção para a sua comunicação. A comunicação, ela salva a sua vida e ela salva a vida das pessoas que você se relaciona. E como que você pode fazer para poder superar esse obstáculo? Já que você consegue perceber que essa comunicação é uma joia rara, mas você não trata essa comunicação como uma joia rara, como que você supera esse obstáculo? Você precisa aprimorar a sua comunicação. Você precisa ter essa percepção que quando você começa a aprimorá-la, você pode ter os melhores resultados. Então, o aprimoramento, ele é contínuo. E eu quero trazer alguns exemplos para o seu nível de consciência dessa superação de obstáculo. Antes, eu quero contar para você uma história que o meu professor no meu curso de MBA, ele trouxe e eu vi que era muito interessante. Ele conta a história de que o seguinte, ele estava com um colega dele, um amigo, e o amigo chegou para ele e falou com ele assim, deixa eu te contar um caso aqui. Você precisa saber dessa história. O meu carro foi arrombado. E quando eu cheguei próximo ao carro, o ladrão, ele tinha retirado o rádio. E em cima do banco do passageiro do meu carro, o ladrão deixou uma caneta Montblanc. Não sei se você sabe, mas as canetas Montblanc, elas são canetas que são como se fossem joias raras. Elas são muito preciosas. Se eu não me engano, eu posso dizer para você que a caneta valia 3 vezes mais do que o rádio que tinha sido roubado. Mas o ladrão deixou a caneta Montblanc lá no assento e levou aquele radinho lá do carro. O que eu quero dizer com isso? E fazer uma analogia com essa experiência. Às vezes, você está tratando a sua comunicação como um radinho e não como uma caneta Montblanc. Você não está dando a atenção que a sua comunicação ela merece. Como a joia rara que ela é. E aí eu quero que você diga para mim, a sua comunicação é a caneta Montblanc ou a sua comunicação é o radinho que foi roubado? Como que você vem tratando a sua comunicação? Escreve aqui para mim se ela é um radinho ou se ela é uma caneta Montblanc. É rádio ou caneta? Conta aí para mim que eu quero saber. Enquanto isso, eu estou vendo aqui também a participação do pessoal aqui no nosso canal do YouTube. Ótimo, muito bom. Todo mundo muito participativo. Que beleza. Vamos falando aqui, eu quero saber. Me conta aí. Olha só, Kellen aqui disse aqui. Lívia, infelizmente tá radinho. A Juliana tá dizendo aqui, caneta. A Norma escreveu, caneta também. Que ótimo, que bom saber disso. Eu tenho visto a melhoria de vocês. Remediar, que entrou agora. Seja bem-vinda, minha querida. Que bom vocês aqui no YouTube também, no Facebook, que estão me assistindo. Escreva aí para mim. A sua comunicação, ela é uma caneta Montblanc, uma joia rara, ou ela é um radinho? O que eu contei aqui é que um amigo teve um assalto, foi roubado um rádio no carro dele, e quando ele chegou tinha uma caneta Montblanc na cadeira do passageiro. E aí a caneta Montblanc vale muito mais do que um radinho, se a gente for parar para pensar. E eu trago aqui para você
uma analogia. Você vem tratando a sua comunicação como uma caneta Montblanc ou como um radinho? Fala aí para mim, Carla, quero saber. Então, vocês estão me respondendo aqui que a comunicação, uns disseram, Lívia, eu trato como um radinho. Outros falaram, não, eu trato como uma caneta Montblanc. Que bom. Estou muito feliz em saber disso. Que ótimo. Eu tive uma situação de uma mentoranda minha, que ela me pediu uma orientação para ela poder conversar com a liderança dela. E ela ficou muito desconfortável. Falou, Lívia, eu estou muito desconfortável para falar com o meu líder, que eu preciso participar de uma parceria de projeto com uma pessoa que eu não tenho muita relação, então eu preciso do seu apoio nesse sentido. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para ela uma orientação, passei para ela o passo a passo do que ela tinha que fazer para poder se relacionar com essa pessoa, e ela saiu feliz da vida da mentoria. Mas eu disse para ela assim, o que eu estou falando com você é um paliativo. Você precisa começar a treinar a sua comunicação e trazê-la para o seu nível de consciência. Faça isso por você, porque senão você vai ser impactada. Isso não vai ser bom. Ela disse, não, pode deixar que eu vou querer mais mentoria, eu vou querer as suas orientações. Falei, beleza. Deu certo a orientação, ela conseguiu resolver o problema dela, me ligou e falou assim, resolvi meu problema, não preciso mais me comunicar. Falei, beleza, tá jóia. Passou mais ou menos uns 3 meses, ela me ligou de novo, falando comigo que ela tinha uma apresentação para ela fazer, e ela estava desnorteada. Primeiro porque ela não sabia como concatenar as ideias da apresentação, mas que no sentimento dela, o pior era que ela tinha que falar para as pessoas. Ah, eu preciso fazer essa apresentação, eu tenho que falar para as pessoas. Não sei como que eu vou conseguir conduzir tudo isso. Falei com ela, eu entendo, mas para que dia que é a sua apresentação? E aí ela me disse, a apresentação é para amanhã. Então, numa situação dessa, quando você tem uma apresentação, que é uma apresentação a queima-roupa, é muito importante que você já esteja previamente preparado para esse tipo de situação. O que realmente não aconteceu. E, infelizmente, ela não conseguiu perceber o quanto que a comunicação fez falta para ela naquele momento. E algo que é importante que você entenda é que trabalhar a sua comunicação não é você apagar incêndios. A comunicação, ela precisa ser utilizada para você desenvolver a forma que você vai falar, mas de maneira continuada. Então, é um exercício diário que você traz para o seu nível de consciência. Quando eu falo traz para o seu nível de consciência, é você utilizar a sua comunicação de forma consciente. Essa é que é a ideia. Esse é o olhar que eu quero trazer para você nesse sentido. Você consegue perceber o quanto que a comunicação pode fazer falta para você numa apresentação e num momento altamente estratégico da sua vida? Escreve aqui para mim sim ou não, que eu quero saber. Me conta. Muito feliz com a chegada aí de todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Chicos, Limante, Valmira, Raquel, Arte em Fios, Jéssica Lima. Conta aqui para mim. Quero saber de vocês. Se vocês já perceberam que em determinados momentos estratégicos que exigiram de você uma apresentação, você viu tanto que a comunicação fez falta para você. Pois é. Kelly está dizendo aqui que sim, Chicos deu um joinha. Se você tiver alguma dúvida, fala para mim, conversa comigo. Ah, Lívia, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda?
eu posso ajudar você. É só você escrever aqui que eu vou poder responder você. Então, que bom. Mercedes está dizendo que sim. Norma também disse sim, Lívia? Sim. Então, que bom que está fazendo sentido. Por quê? Porque a comunicação, ela vai impactar você se você não perceber o quanto ela é importante, o quanto ela é altamente estratégica e ela te ajuda em vários contextos. E eu quero trazer agora uma situação que nessa semana mexeu muito comigo. Eu fiquei assim emocionada. Eu estava até lá em casa, na casa dos meus pais, conversando com a minha mãe e falando: nossa, eu nunca parei para pensar como que a comunicação ela pode realmente mudar a vida das pessoas. E alguém percebeu, uma mentoranda minha, ela percebeu que a comunicação estava fazendo falta para ela. Ela faz pedagogia. E ela disse assim para mim: eu estou concluindo a minha faculdade de pedagogia e eu preciso de toda forma melhorar a minha comunicação. Eu preciso de ajuda para eu poder trabalhar a minha comunicação e me desenvolver cada vez mais. E aí eu disse para ela: olha, se você treinar continuamente a forma como você se comunica, se aperfeiçoar, você vai conseguir se desenvolver. Acredite nisso. Ela falou: então eu preciso de algumas orientações. E nós começamos a ter encontros semanais junto com o grupo para troca de experiências e troca de ideias. E num dado momento da conversa, ela abriu que ela estava buscando um outro cargo. Então, ela tinha passado durante 10 anos como faxineira. Depois, ela foi trabalhar como porteira. E ela percebeu ali, durante 8 anos como porteira, que ela precisava sair dali, porque ela estava concluindo uma faculdade de pedagogia, mas ela precisava crescer, ela precisava desenvolver. E ela começou a treinar a comunicação dela, a forma como ela falava, a postura, o comportamento, a dicção. E isso começou a mudar a mentalidade dela, a forma como ela pensava. Imediata está dizendo aqui: eu preciso aperfeiçoar a nossa apresentação, nossa missão já não é a mesma antes da pandemia. Acho hoje extremamente necessário uma comunicação transparente, concisa, principalmente para uma apresentação da Remediar. Comunicação com propósito. Essa que é a ideia. E voltando aqui para essa minha mentoranda, ela falou comigo: Olívia, eu comecei a treinar minha comunicação, a postura, a forma como eu falava, a minha gesticulação, a minha vestimenta, tudo isso começou a mudar. E as pessoas começaram a perceber. Um belo dia, eu resolvi fazer um currículo. Eu resolvi criar um currículo. E na hora que eu estava passando próximo de uma escola, o que é que eu fiz? Eu entreguei o currículo. E falei assim: olha, estou procurando uma vaga. Vocês podem me contratar. E algo interessante aconteceu. E talvez isso possa acontecer com você. A pessoa que recebeu o currículo, viu o currículo dela, disse para ela assim: eu estou com uma vaga de secretária. Você quer participar do processo seletivo? Quer fazer uma entrevista agora? E ela me contou que ela ficou pensando assim: agora? Eu fazer essa entrevista agora? E aí a pessoa disse: agora. Ela me falou que se ela não tivesse se preparado antecipadamente para a comunicação dela, ela teria dito que não. Mas ela disse assim:
Não, eu tenho condições de fazer essa entrevista. Eu vou lá fazer essa entrevista. E aí ela foi fazer a entrevista. Ela fez a entrevista, explicaram para ela a vaga, ela preencheu alguns formulários e naquela conversa eles falaram com ela que iam dar um retorno. Vamos te dar um retorno, pode ficar tranquila que nós vamos chamar você. E aí passou um tempo, umas 2 semanas, eles chamaram ela para um bate-papo. Chamaram ela para uma conversa descontraída, colocaram ela para poder fazer uma atividade lá, que ela fez com muita tranquilidade. No final da atividade, o que é que aconteceu? A coordenadora dela, a líder dela, chegou para ela e falou assim: olha, fulana, eu quero dizer para você que essa atividade é uma atividade avaliativa e você passou no teste. Então, nós vamos contratar você. Você pode começar na próxima semana? E aí, ela conta que ela ficou completamente abismada. Que ela falou assim, caramba, como assim que eu consegui? Isso é incrível. E quando ela retornou para poder conversar na nossa mentoria, ela falou assim, se eu não tivesse me preparado e percebido que o tempo todo eu tenho oportunidade de me destacar por meio do meu posicionamento e da minha comunicação, eu jamais teria conseguido essa oportunidade. Então, eu quero trazer para o seu nível de consciência que ela sai de um período de 10 anos como faxineira, depois ela passa 8 anos como porteira, ela está concluindo o curso de pedagogia dela, ela vai num lugar, que é uma escola, oferece um currículo, é chamada para uma entrevista, ela passa na entrevista e agora ela está como cargo de secretária. Ela é secretária acadêmica. Ela é secretária acadêmica. E essa semana aconteceu uma situação com ela em que ela ficou muito espantada com a forma com que ela se comunicou. Então, o que é que ela conta, né? Ela conta que apareceu um cliente na escola e que ele era muito arrogante, muito mal educado e que ele precisava assinar um contrato e pagar um boleto. E ela olhando para ele, ela ficou pensando o que ela poderia fazer. E ela conta que ela utilizou primeiro uma técnica, que é a técnica de você chamar o nome da pessoa, né? Você chama a pessoa pelo nome dela. Então a pessoa começou a dar mais atenção para ela. E ela não tomou aquela situação mal educada da pessoa, do cliente, como algo pessoal. Ela tratou a situação de uma maneira muito profissional, muito profissional. Então, o que ela precisava era simplesmente que ele assinasse o contrato, era isso que ele precisava de fazer, assinar um contrato e pagar um boleto. E ela conseguiu alcançar o objetivo e o resultado desejado. Então, o que eu quero trazer para o seu nível de consciência é que se você consegue perceber que a sua comunicação ela é importante e ela pode fazer falta para você no momento, e você pode utilizá-la de forma estratégica, legal. Agora, se você começar a tratar sua comunicação como qualquer coisa, quando você mais precisar dela, você não vai dar conta de usá-la. E são nos momentos em que você tem maior obstáculo que você vai precisar de se comunicar. É aquela situação de que você não quer ter um embate, você não quer falar com a pessoa, mas você sabe que se você não falar, você vai engolir sapo. E a outra pessoa vai te engolir vivinho. Porque a outra pessoa fala e você não fala. Então ela te engole e você engole o sapo.
Então você fica mal nos dois momentos. E o que é que aconteceu? Ela resolveu essa situação. Mas algo que me chamou mais atenção ainda foi quando ela disse com essas palavras para mim: Olivia, eu posso dizer para vocês que estão aqui que hoje, nesse cargo, eu estou realizando um sonho. E eu perguntei, por que é um sonho? E aí ela me disse algo que eu nunca parei para pensar. Olivia, agora eu tenho um e-mail corporativo. E eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca pensei que um e-mail corporativo fosse algo tão importante para uma pessoa, sabe? Porque eu já tive e-mails corporativos, mas eu não imaginava que o e-mail corporativo desse uma sensação de pertencimento para uma pessoa. Então, vejam só como que a comunicação, ela traça uma jornada para um sonho, para algo que é real. Cara, ela tem um e-mail corporativo. Era o sonho dela. Isso dá pertencimento. Sabe por quê? Porque quem tem um e-mail corporativo fala pela empresa. Quem tem um e-mail corporativo representa uma organização que confia nela. E ali no grupo de mentoria, ela disse assim: vocês podem achar que isso é algo muito simples, mas para mim, ter um e-mail corporativo é um feito extraordinário. É um feito extraordinário. Então é um sonho. E eu nunca imaginei na minha vida que um e-mail corporativo fosse algo tão valioso para uma pessoa. E ela começou a ter a vida mudada e a mudar outras vidas porque ela decidiu que a comunicação dela precisava ser melhorada. E à medida que ela foi se desenvolvendo, que ela está se desenvolvendo, ela está colhendo resultados. E como se não bastasse, o diretor chamou ela para uma conversa e disse para ela assim: aqui nessa empresa, todo mundo cresce. Você só não vai crescer se você não quiser. Você só não vai se desenvolver se você não quiser. Tem pessoas aqui que chegaram na portaria e hoje dão aula dentro de sala, porque viraram professores. Tem pessoas que chegaram aqui como auxiliar e hoje estão como analistas, porque começaram a buscar o seu autodesenvolvimento. Você só não vai crescer por uma decisão e uma escolha sua. Então eu quero que você comece a pensar nisso. Porque não adianta eu chegar para você aqui e falar para você que a comunicação vai fazer isso na sua vida, a comunicação vai fazer vai fazer A, vai fazer B. Ela faz milhares de coisas. Uma comunicação bem feita fez com que ela traçasse uma trajetória para ela poder entrar numa secretaria e ela ter o e-mail corporativo que ela queria. Uma boa comunicação leva uma pessoa para uma trajetória para ela ganhar 100% de aumento no salário. Uma comunicação leva uma outra pessoa para uma trajetória para ela poder conseguir conversar com um médico dentro de um centro
de terapia intensiva, que é um CTI no hospital. Então, é fabuloso o que ela pode fazer por você. Eu vi que vocês ficaram emocionados. Essa história fez sentido para vocês? Vocês conseguem perceber a expansão que a comunicação ela pode trazer para a sua vida? Você consegue enxergar os oceanos que você pode navegar, que são vastos, para que você tenha sucesso na sua vida profissional e pessoal? É isso mesmo, Aglaé. Ela valorizou a comunicação como uma joia rara. E ela está mudando o posicionamento dela agora. Alguma pessoa passou aqui e falou, né? Um rapaz, eu não vi o nome, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar. Ricardo Magno disse, isso é real, já passei por essa experiência. O Ricardo Magno está falando isso pra gente. Aqui ele está dizendo aqui que faz sentido. Então é emocionante. Até eu mesma me emocionei. Então, que bom que nós estamos com esse diálogo e essa conversa. Que bom, eu fico feliz de saber que vocês estão emocionados aqui junto comigo. Mas a gente ouve alguns obstáculos. Tem uns obstáculos que aparecem o tempo todo pra gente, né? Tem gente que fala, né? Ah, mas Olivia, como que eu vou fazer na hora da entrevista? Uai, se você diz que a sua comunicação não faz falta, o que é que você precisa de fazer? Você precisa se posicionar. Você precisa se preparar de forma antecipada. É isso que você precisa de fazer. Se você sabe que você vai ter uma entrevista, se prepara de forma antecipada. Eu estou com uma situação de um garoto que falou comigo assim que ele queria ser menor aprendiz. Vai fazer aniversário agora, em fevereiro. Ah, eu quero ser menor aprendiz, eu vou fazer... eu vou fazer aniversário agora em fevereiro, vou fazer 16 anos... Eu falei com ele assim, tá, daqui a 2 meses eles vão te chamar. Você vai se preparar para se comunicar e falar lá na entrevista? Porque tem mais gente concorrendo com você. É no detalhe. Eu estou falando de um menino que é menor aprendiz, que se ele não melhorar a comunicação dele, ele não vai entrar na empresa para trabalhar. Porque um garoto que às vezes tem menos competência que ele, mas é mais desinibido para falar, vai atropelá-lo. Ah, mas eu tenho noções de Windows, Word, Excel, PowerPoint. Ó, legal você ter noções de Windows, Excel, PowerPoint. Parabéns. Mas se você não falar, não vai adiantar. Pode esquecer. Então, é você pensar nisso. E ela não trouxe essa objeção para ela. Ela não trouxe esse obstáculo para ela. Não, eu tenho uma entrevista, eu vou me preparar. Se eu for chamada a queimar roupa na hora, eu estarei preparada. Uma outra situação que é importante que você saiba. Quando você está ali no front, né, cara a cara ali com o cliente, José Júnior, Leandra, minha irmã maravilhosa, seja bem-vinda. Heitor, vocês que chegaram agora, que bom que vocês chegaram. Quando você está ali cara a cara com o cliente, que é o que aconteceu com ela, que o cara era muito mal educado, ah, mas eu tenho que me calar. Ele é o cliente tem razão. Não, você não tem que se calar. Você precisa se posicionar. Ô, meu senhor, tem um contrato aqui para ser assinado e o pagamento do boleto. Chama a pessoa pelo nome. Faz sentido para o senhor? O senhor tem algum problema, fulano? Tem uma dúvida? Não, eu pode deixar. Eu vou fazer a assinatura aqui e vou pagar. É simples assim.
É com essa leveza que você precisa tratar. Agora, para você tratar uma situação dessa de conflito, você precisa saber como fazer. Então, você não pode dizer que a sua comunicação não faz falta, porque ela faz. Na hora que você está ali no front com o cliente, se ele for mal educado com você, o que é que você faz? Você não se cala, você se posiciona. Ah, eu vou deixar o cliente falar. Ele pode brigar comigo, ele é o cliente. Não, ele não pode brigar com você. Ele tem que te dar o respeito que você merece. Você se posicionando, ele vai te ouvir. E um terceiro ponto que eu percebo muito, e que ela também comentou comigo, essa minha mentoranda, é que todo mundo elogiava a forma errada com que ela falava. Era bonito falar errado. Então, eu estou dizendo para você aqui que está me ouvindo, que não é bonito você falar errado. Você não precisa falar errado para se aproximar de uma pessoa que fala errado. Ah, Lívia, mas se eu não falar errado, eu não ganho essa aproximação. Você pode falar certo e ganhar a aproximação e o respeito daquela pessoa que está te ouvindo. Então, você não precisa falar errado. Então, são esses 3 pontos que eu quero trazer para você. Para de se sabotar. Para de colocar a sua comunicação como se fosse um radinho qualquer, mequetrefe. Isso não pode acontecer. Não pode, definitivamente. Primeiro ponto. Vai participar de uma entrevista, se antecipa para se preparar. Esse é o primeiro. Antecipação. Para na hora que te chamarem a queima-roupa, você fazer o que precisa ser feito. Vai lá e dá o seu melhor, mas você sabe o que vai falar. Tem gente que não sabe nem fazer uma apresentação sobre ela mesma. Quando vai falar sobre ela, ela esquece o nome dela. Ah, você acredita que quando eu fui falar sobre mim, lá na apresentação, eu esqueci quem eu era. Eu nem sabia qual era o meu nome. Pô, como assim, gente? Como assim numa entrevista? Como que você entrega um currículo para uma pessoa e não consegue se apresentar, falar seu nome? Esqueci, fiquei tão nervoso que eu esqueci. Ah, então tá bom. Então, por quê? Porque pensa que a comunicação não faz falta. Eu fico nervosa porque eu vejo isso acontecer em grupos de emprego. Desculpa, mas é verdade. Segundo ponto que ela narra e traz pra gente, que é essa questão do cliente. Você não precisa deixar o cliente achar que ele tá com o rei na barriga. Se posiciona para você ganhar o respeito dele. Ah, o cliente sempre tem razão. Não, ele precisa te respeitar. Esse é o primeiro ponto. Ele pode ter razão, mas ele tem que respeitar. E se ele não tiver razão, ele tem que respeitar também. E ele te respeita quando você se posiciona. E o terceiro, você não é obrigada a falar errado para se aproximar do outro. Você não é obrigada a falar errado para que o outro te respeite. Não fale errado. Se comunique de forma correta. Se comunique de forma clara. Tá tudo bem até aqui o que eu falei? Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim, por favor, que eu vou ver o pessoal aqui do Facebook também. O povo tá me chamando aqui. Deixa eu ver aqui. Vi aqui, ó, Pastor Elias, Marco Antônio, Júnior. Que bom que vocês chegaram aqui também. Estou muito feliz, viu? Sejam bem-vindos aí. Que bom. Que bom que está fazendo sentido aí a nossa conversa. Que ótimo. Muito bom. Qual que é o jeito? Eu tô adorando a interação de vocês aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá uma maravilha. Qual que é o jeito errado de você superar esse obstáculo? O jeito errado, tá? É você tratar a sua comunicação como coisa qualquer. Eu vou fazer uma entrevista lá, mas eu dou um jeito na hora. Vai tomar fé. É isso que eu tenho para dizer. E eu não tenho o menor pudor para falar isso. Vai ter problema.
Então, esse não é o jeito certo. Tratar a comunicação como qualquer coisa. Vai dar problema para você. Você vai perder a oportunidade da sua vida. Vai. Sabe por quê? Não sabe falar. Não sabe falar. E você conhece um monte de gente que já perdeu. Agora, tem um jeito certo de você superar esse obstáculo. O jeito certo de você conseguir superar esse obstáculo é você tratar a sua comunicação com estratégia. Então, é você se antecipar. Hoje, eu tive uma reunião no centro, aqui em Belo Horizonte. Um rapaz ontem me ligou, falou comigo assim: Olívia, eu estou precisando de um treinamento, tem como você fazer uma reunião presencial aqui na empresa, para você conhecer o espaço, e a gente fazer um alinhamento de expectativa do conteúdo? Falei, tem. Coloquei minha máscara, acordei, tomei meu banho, mas tudo com estratégia. Não acordei em cima da hora, tomei meu café com calma, vi a rota do trânsito, cheguei com 15 minutos de antecipação e aguardei a pessoa para que eu pudesse conversar com ela. Fiquei lá na recepção aguardando, a pessoa me ligou e falou: Olívia, vem aqui embaixo para você poder conhecer o espaço para a gente fazer reunião. Ok. Cheguei com a minha bolsa, com o meu caderninho todo bonitinho, a minha caneta. Ele falou: vamos conversar. Conversei, ouvi a pessoa, falei o que eu poderia elencar de conteúdo para ela, com muita clareza. Ele falou: vamos fechar essa proposta. A gente vai conversar então. Você me manda e a gente marca uma data. E fim. Fui embora. Agradeci, vi o espaço e deu tudo certo. Sabe por quê? Porque eu estava preparada. Porque eu trato a minha comunicação com uma caneta Montblanc, como uma joia rara. Eu não fico pensando, vou lá de qualquer jeito, já sei mesmo. Não, é sempre um retorno que eu faço, eu sempre reflito sobre o que eu vou fazer, é sempre um treino. Não dá para você sempre achar, não, mas a minha comunicação, o jogo tá ganho. Não está. Se você não se preparar, você será engolido vivo. Isso vai desde o menor aprendiz lá da Asprom, que vai participar de uma entrevista de emprego, para o primeiro emprego, até a pessoa que está pleiteando um cargo de presidente numa empresa. Isso vai da história aqui da minha mentoranda, que começou como faxineira, depois como porteira e agora ela é secretária acadêmica. É disso que eu estou dizendo para você. Então não vá achando que você vai conquistar as oportunidades da sua vida se você não souber falar. Não vai. Esquece. Você não vai conquistar as oportunidades da sua vida se você não souber falar. Eu não estou falando que é falar de falar, não. Eu estou falando que é uma comunicação confiante. Uma comunicação que vai alavancar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Lívia, mas é isso? É simples assim. Agora fica comigo aqui, porque eu quero passar 3 pontos para você que são muito importantes para você superar esse obstáculo. Dentro dessa questão, né, que a comunicação não me faz falta. O primeiro ponto é você assumir a sua comunicação e o seu papel. Anota isso aí, vou trazer um exemplo. Assumir a sua comunicação e o seu papel. Essa mentoranda minha comentou comigo que na época que ela era faxineira e ela virou porteira, o pessoal da faxina dizia que não ia limpar a portaria porque ela já era faxineira. Então, quem tinha que limpar lá a portaria e o banheiro era ela, porque ela tinha sido faxineira e agora ela era porteira. Não inverta os papéis. Não inverta os papéis. Se você sai de um cargo de faxineira e você vai para o cargo de porteira, você já não faz mais a faxina. Você faz a portaria, a recepção das pessoas dali.
E isso precisa ficar muito claro para as pessoas que estão à sua volta. Porque isso acontece muito nas empresas. Uma pessoa que sai de um cargo, por exemplo, de auxiliar e assume a função de analista, as pessoas às vezes veem ela como auxiliar para o resto da vida. Ela era auxiliar, ela fazia lá xerox, impressão de xerox, e agora ela já não faz mais. Ela já não é mais auxiliar que faz isso. Então, isso não faz mais parte do escopo de trabalho dela. Se você não pontuar para a sua liderança, para falar com a equipe a respeito dessa situação, você vai continuar no cargo que você está assumindo um papel diferente. O papel anterior que você estava. Então, ela agora, na função de secretária, eu disse para ela, você não é mais porteira. Você está agora num cargo como secretária acadêmica. Então, assuma a sua função e a comunicação como secretária acadêmica. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido para você? Presta atenção, porque isso acontece demais. Liderança. A pessoa sai lá do cargo de analista, assume um cargo de líder. Ela fica presa naquele cargo operacional como analista, sem se desenvolver, porque ela não assume a comunicação dela como líder que ela é. Não assume. Aí a equipe vê ela mais como analista do que como líder. Posicionamento. Posicionamento. Se posiciona. Não dá para você aceitar isso. Ah, mas eu tenho que falar com o meu líder a respeito disso. Reporta para ele. Mas se você também não tiver essa comunicação do seu novo posicionamento, as pessoas vão achar que você vai continuar lá naquele cargo anterior e que você não cresceu. Querer seu nome no cargo, mas você continua executando as mesmas tarefas. Vamos para o segundo ponto aqui, que para você também é importante. Não leve para o lado pessoal tudo que as pessoas disserem para você. Principalmente nas empresas. Trata a situação com profissionalismo. A comunicação muitas vezes faz falta para as pessoas que veem problemas e não têm o emocional para poder lidar com uma situação de conflito. Que foi o que aconteceu com a minha mentoranda. Ela fez de uma forma diferente. Ela estava em conflito com o cliente, mas ela não se afetou emocionalmente. Ela tratou a situação de forma profissional e racional. E como é que ela utilizou a comunicação dela? Uma comunicação assertiva, confiante, direta e objetiva. Então, senhor, nome do fulano. Fulano, tenho aqui o contrato. Ele estava lá esbravejando com ela. Eu tenho aqui o contrato, o senhor pode ler o contrato, fica à vontade, e pagar o boleto. Tá? Lê o contrato, assina e paga o boleto. Pode ficar aí o tempo que o senhor quiser, tem até um cafezinho ali para o senhor poder tomar, fica à vontade. Combinado? Aí você me chama aqui para eu poder finalizar o processo. Lívia, mas é simples assim? É simples assim. É desse jeito. Essa é que é a ideia. Essa é que é a estratégia. Então, o segundo ponto é, anota aí, por favor. Não leve para o lado pessoal tudo o que as pessoas disserem para você. Trate com profissionalismo. Para de achar que todo mundo está querendo te ferrar. A sua comunicação, ela vai fazer e ela vai trazer isso muito para você. Para de ficar achando, mas ela tá falando isso comigo, ela tá querendo me desrespeitar. Às vezes não tem nada a ver. O problema é dela, não é seu. Você precisa resolver uma situação, um conflito. Resolva o conflito ali de forma mais racional, sem precisar se envolver muito emocionalmente. Às vezes é desnecessário. Gasta uma energia sem precisar. Poupa a sua energia. Tá? Poupa a sua energia. E, finalmente, o terceiro ponto.
Quando você faz um movimento diferente, pode causar estranhamento nas pessoas, tá? Mas você precisa saber que você está no caminho certo. Você pode ter a iniciativa de querer melhorar a sua comunicação, de começar a falar de uma forma mais elaborada, mais consciente, e alguém que está acostumado a ver você falando errado, dizer para você assim, poxa, por que você não fala errado? Ah, aquele dia que você falava errado era muito mais legal do que você falar certo. Ai, tô muito desconfortável com você, com essa fala tão elaborada. Sabe por quê que a pessoa está desconfortável? Porque você está mudando. Por isso que ela está dizendo para você. Sabe por quê? Porque às vezes, na maioria das vezes, crescer, mudar, trazer a comunicação para o nível da consciência, dói. E aí, quem vê você se desenvolvendo e melhorando a sua comunicação, tem aquela mentalidade que, para que eu vou fazer isso? Comunicação não me faz falta, mas para que o fulano está falando tão direitinho? Por que ele está mudando a fórmula dele falar? E aí essa pessoa, ela quer te mudar e fazer você voltar a estaca zero. Conta para mim aí se você não tem. Eu dou meu dentinho da frente se você tem alguém desse jeito aí. Tem um monte de gente que tem gente que não incentiva ninguém a se desenvolver, não. Tem um monte de gente que fica puto porque você está estudando, você está buscando leitura, você está trazendo conteúdo interessante para sua cabeça, melhorando a sua mente, a sua inteligência, e a pessoa está dizendo assim, para que você está fazendo isso? Isso não vai levar a nada na sua vida. Então, deixa eu contar uma coisa para você aqui, para você saber. Conhecimento salva as pessoas. O conhecimento vai fazer com que você se eleve cada vez mais. O conhecimento vai fazer com que você consiga conquistar os resultados desejados na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai expandir o campo da sua consciência. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai expelir gente que não está afim de aprender e crescer junto com você, e você vai agregar mais pessoas próximas de você que querem desenvolver e estão buscando o autoconhecimento junto com você. Então, eu não gosto dessa palavra, eu falei essa palavra na última live, mas eu vou ter que falar aqui. Não fica burro. Eu não gosto de falar isso, mas eu preciso falar. Desculpa. Não se emburreça. Tem pessoas que estão destruindo a vida delas porque elas não estão buscando conhecimento simplesmente pelo fato de ficarem pé da vida porque as pessoas que estão ao seu redor estão buscando. Gente, quer punição pior do que essa? Você deixar de conhecer, de estudar, de aprender, de aprimorar, de melhorar uma série de competências porque você vê o outro melhorando e você se recusa a melhorar? Oi! Como assim, gente? Como assim, cara? Se você está vendo que uma pessoa está melhorando a comunicação dela e isso está trazendo resultado, pergunta para ela o que ela está fazendo para você fazer também. Para você ter os resultados iguais ou melhores que o dela. Mas faça isso por você. Toma uma atitude, pô. Hoje nós estamos em janeiro de 2021. Tem gente se arrastando. Ah, mas a gente está nesse momento. Nós estamos nesse momento. Vamos permanecer alguns próximos meses. Isso é uma realidade. E você não se adaptou ainda? Como? Como que você não se adaptou? Como que você não percebeu que essa comunicação sua, ela tá defasada e você ainda bate na tecla? Não, me faz falta. Pô. Aí é querer permanecer no limbo, é querer permanecer na mesmice. A responsabilidade é sua. Eu tô falando disso aqui desde março do ano passado, vai fazer um ano já. Muda a sua vida. O primeiro passo que você dá é quando você aprende a falar, aprende a se relacionar, aprende a se comunicar. Você evolui com a sua comunicação. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Você vai crescer
com a sua comunicação. Ela é uma porta pequena que você abre, e aí ela começa a abrir uma série de outras portas para você, que foi o que aconteceu com os meus mentorandos. Uma menina que sai de uma realidade de faxineira, 10 anos, porteira, 8 anos, e vira uma secretária acadêmica, porque teve a ousadia e a confiança de fazer uma entrevista de emprego a queima-roupa, é porque está dando certa comunicação para ela. E se esse case tocou você, amanhã vai tocar muito mais com o nosso próximo conteúdo que eu vou dar para vocês. Até aqui tá tudo bem? Hoje eu tô um pouco exaltada, né? Vocês devem ter percebido. Deixa eu puxar aqui o conteúdo de amanhã. Se você tiver interesse em participar do nosso grupo lá no Telegram, você é super bem-vindo. Tá? Amanhã, na nossa Lívia Live, nós vamos falar sobre o que você ganha quando você vence o medo de falar. Que bom que está fazendo sentido aí. Vi a Glair, Leandra falando, Miriam. FD Vieira, 13, tudo ok? Fala para mim aqui, qual que é o seu nome, FD? Foi meu aluno, acho. São esses pontos. Eu acredito que hoje nós tivemos aqui uma DR. O nosso Telegram, Oratória Estratégica. Entra lá no link da bio do nosso Instagram. É só você clicar no Telegram que já te envia direto para lá, tá? Se você quiser buscar Oratória Estratégica, você encontra lá. Ah, Felipe! Felipe, que bom que você está aqui também. Então, fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Se tiverem, pode fazer aqui para mim. Pode me mandar no direct também. Tá? Que bom. A Rafaela disse, beleza, tá tranquilo. O Felipe falou aqui, na pós-gestão de RH. Ah, que ótimo. Eu lembro de você, Felipe. Então, vamos lá. Hoje, no nosso encontro, nós falamos sobre comunicação não me faz falta. E eu trouxe para você aqui o quanto que isso te custa quando você decide não falar. Quando você decide não falar, você decide perder também uma série de coisas. Você se responsabiliza por desistir de uma série de resultados. Trouxe uma frase que eu gosto muito. O maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada, que é do George Bernard Shaw. Falei para você sobre a história da caneta Montblanc. A caneta Montblanc é uma joia rara e um ladrão utilizou uma caneta Montblanc dentro de um carro para poder roubar um radinho. Ele levou o rádio e deixou a caneta lá. Ou seja, ele não tinha noção de valor daquilo. Isso acontece. Agora eu estou mostrando para você que você não precisa ver a sua comunicação como um radinho, e sim como uma joia rara, parecida com a caneta Montblanc. É muito importante que você aprimore a sua comunicação para você melhorar os seus resultados e perceber isso ao longo da sua jornada. Trouxe aqui a história da minha mentoranda, falando aí da trajetória dela até ser secretária acadêmica. Eu acredito que ela vai crescer muito mais, porque ela é muito ousada. Então, a tendência é só melhoria. Trouxe aqui alguns pontos para você. Não trate a sua comunicação como qualquer coisa. Trate a sua comunicação de forma estratégica. Quando você usa estratégia, o caminho fica muito mais fácil. Quando você se antecipa, o caminho fica muito mais fácil. Quando você se prepara para se comunicar, você facilita a sua vida. E trouxe 3 pontos aqui para você. Assuma a sua comunicação e o seu papel. Saiba quem você é. Não leve para o lado pessoal a sua comunicação em determinados contextos. Trabalha a sua comunicação com profissionalismo para você não ter muito desgaste. Eu trouxe isso também. E, finalmente, quando você faz um movimento diferente, as pessoas notam esse movimento. Tem pessoas que vão te aplaudir quando você melhora a sua comunicação. Tem pessoas que vão se questionar e vão querer que você volte a falar errado e que você não se comunique. Pensa nisso. Eu espero que essas orientações tenham feito sentido para vocês.
Amanhã eu espero vocês às 21h29 para falarmos sobre o que você ganha quando você vence o medo de falar. Entra lá no nosso canal do Telegram, @Oratória Estratégica. O nosso link está no Instagram para você poder ter acesso a esse conteúdo que eu amo de paixão. Tá lá, só clicar no Telegram. Para você que está aqui no YouTube, no Facebook, eu quero agradecer a sua presença. Que bom que você ficou comigo até agora. E se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão relacionada aos temas de comunicação confiante, manda para mim, que eu terei o maior prazer em responder. E quero fazer um convite para você aqui que está me vendo. Deixei lá no Stories do Instagram uma caixinha para você poder responder sobre algum constrangimento que você passou ao se comunicar. Eu vou ajudar você. Um beijo e até amanhã. Espero por vocês. Tchau, tchau. Obrigada.